Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 39. Salmo 39, página 600 do Antigo Testamento, na edição comemorativa. Todos acharam? Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em alta voz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castiga alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu pare e deixe de existir. Oremos ao Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, e como um Pai amoroso, o Senhor cuida de nós, Senhor. E muitas vezes nós não entendemos a maneira como o Senhor expressa o seu cuidado sobre o nosso viver. Mas o nosso clamor aqui nessa manhã é que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que por meio da Tua palavra, o Teu Santo Espírito, venha nos transformar, para que venhamos reagir de maneira correta ao Teu cuidado sobre a nossa vida. E é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos a Ti. Amém. As crianças aqui, vocês estão com a folhinha? Levanta a mão quem está com a folhinha. Tem bastante criança aí, né? Começar fazendo uma pergunta para vocês, crianças. Respondam aí com vocês mesmos. Quem aqui fica contente, mas contente mesmo, quando é colocado de castigo pelo pai? Quem aqui fica contente quando é colocado de castigo? Ué, ninguém levantou a mão? A gente acha engraçado, né? Mas quem aqui gosta de ser disciplinado? Eu duvido que alguém vai levantar a mão aqui e vai dizer que gosta de ser disciplinado. Veja só, quando você está dirigindo, e você dirigiu o caminho inteirinho dentro do limite da velocidade, daí chega aquele bendito radar, e você passa ali acima do limite da velocidade, e você é multado. Como que você se sente? Você fala: isso é injusto, não é possível, eu andei tudo certinho, andei nos 110 km aqui, e só porque eu passei nesse único radar a 220 km por hora, eu fui multado. Nós temos uma dificuldade grande para lidar com a disciplina. E a maneira como nós somos disciplinados também pelos nossos pais, nos faz ter uma compreensão equivocada até mesmo sobre a duração. Lembre-se só, eu apanhei bastante quando era criança.
E quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa de errado, os nossos pais, o que eles fazem? Eles nos corrigem. Eles nos corrigem fisicamente, eles nos dão um castigo, mas quanto tempo dura esse castigo? Crianças, aqui quem que ficou mais do que 10 horas de castigo no cantinho da parede? Ninguém aqui ficou, né? O castigo tem um tempo delimitado, certinho ali. Mas quando a gente traz para a vida cristã, a gente vem com essas concepções e muitas vezes a gente acha que a maneira como Deus lida com a gente é da mesma maneira como os nossos pais lidaram. Que ali nós fizemos uma coisa de errado, um dos nossos pais nos corrigiam, a correção era rapidinha e logo logo a vida voltava ao normal. Mas o que acontece quando na vida cristã a disciplina ela passa do tempo que a gente acha que ela deveria durar? Quando a coisa parece doer mais por um tempo muito longo e você começa a não entender o que está acontecendo, o que a gente começa a fazer nesses momentos? Pense nas diversas circunstâncias da vida. No domingo passado, o reverendo Wilson pregou no Salmo 38. E uma das coisas que ele trouxe à nossa atenção aqui, é que muitas vezes nós desconsideramos que doenças físicas que nós temos, elas são resultado, muitas vezes, do nosso pecado e da disciplina de Deus. Isso é verdade. Se você lembrar da igreja de Coríntios, você vai ver que tinha gente doente lá, e tinha gente que estava morrendo, porque estava participando indignamente da ceia do Senhor. Não é que toda doença é resultado dos nossos pecados e o castigo de Deus, mas nós temos de considerar que isso faz parte da disciplina. Mas nós também não consideramos que muitas vezes as dificuldades nas circunstâncias que nós passamos também são assim. Pensa numa enfermidade demorada. Pensa na dificuldade com as finanças, num desemprego que de repente ele toma conta de nós. Pensa na insatisfação, muitas vezes com o trabalho, que por mais que você faz, parece que a coisa não flui, parece que a coisa não vai para frente, você está fazendo tudo certinho, mas as coisas ali não estão prosperando. Pense nas pessoas também. Muitas vezes aqueles que estão acima de nós não entendemos por que eles agem daquela maneira, muitas vezes nos oprimindo, e nós temos de nos submeter àquilo, porque não temos como nos escapar daquela situação. Nós tendemos a olhar isso daí como uma grande injustiça que estão fazendo contra nós. No fundo, a grande realidade é que nós temos dificuldade de lidar com a disciplina. E nós precisamos aqui nessa manhã olhar para o texto da palavra de Deus e ver sobre como nós devemos reagir à disciplina do Senhor. Nós precisamos aprender como responder corretamente à disciplina que o Senhor está nos colocando. No título em negrito que você vê na sua Bíblia, está escrito sobre a vaidade da vida. É verdade sim que o salmista vai falar sobre a vaidade da vida, mas o salmista ele está passando por uma situação que está angustiando ele. E você verá no decorrer deste salmo, que a razão pela qual ele está passando por isso, é por conta do pecado dele. Então, diante dessa realidade que nós temos, a dificuldade que nós temos de lidar ou como responder com a disciplina do Senhor, eu quero olhar neste salmo sobre 4 coisas que nós podemos aprender aqui na palavra de Deus, sobre 4 divisões que nós temos neste salmo que nos ajuda a lidar de maneira sábia com a disciplina que o Senhor coloca sobre a nossa vida. E a primeira delas se encontra nos versículos de 1 a 3. Nós vemos aqui que o salmista, ele vai começar a conversar com ele mesmo, vai dizer algumas coisas. E o que nós vamos aprender e nós precisamos ver aqui, é que quando nós estamos sob a disciplina do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado, tanto com as coisas que nós falamos, quanto com o nosso silêncio. Primeira coisa que nós precisamos fazer, que nós precisamos ter em conta, quando estamos sob a disciplina do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado sobre com as coisas que nós iremos falar, e também com o nosso silêncio. Vamos ver o que o salmista nos diz. Ao mestre do canto, Jedutum, salmo de Davi. Nós vemos aqui o título deste salmo,
uma instrução que foi colocada para Jedutum. Jedutum, se os irmãos se lembram bem, no primeiro livro das Crônicas, era uma das 3 pessoas que foi colocada por Davi para tomar conta da liturgia, para tomar conta da música. Então Davi, ele escreve aqui este salmo e coloca para Jedutum, para que ele colocasse na forma de música. Então o Jedutum seria como, poderíamos colocar aqui, guardado as devidas diferenças, como o reverendo Cleiton. Os irmãos já ouviram aqui alguns salmos que o reverendo Cleiton colocou na forma de música. Então imagine, é como se Davi escrevesse, colocasse: Cleiton, coloca isso daqui na forma de música, para isso daqui ser cantado junto com a igreja. Então o mestre de canto, Jedutum, salmo de Davi. E Davi começa a dizer: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito de bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. E ele diz: então eu disse em alta voz. Davi está passando, nós não sabemos o contexto em que se deu este salmo, mas nós sabemos que Davi está sofrendo com as consequências do seu pecado. E a maneira como ele expressa esse seu sofrimento, ele diz o seguinte: olha, eu estou numa situação tal aqui, que eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu vou falar. E está chegando o final do ano, né? E nós fazemos algumas resoluções que nós nunca cumprimos, e Davi se coloca aqui algumas resoluções, e ele diz: olha, eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Davi reconhece que aquela situação que ele está passando está angustiando tanto a ele, que ele precisaria tomar muito cuidado com as coisas que ele fosse falar, porque os ímpios estavam à volta, estavam à presença dele, e Davi não desejava pecar contra Deus. Quando nós estamos passando pela disciplina do Senhor, e essa disciplina ela está demorando, nós nos angustiamos, e a primeira coisa, eu acho que vem em nós, vem um grande senso de injustiça, principalmente quando nós olhamos a dificuldade que nós estamos passando, e nós olhamos a vida dos réprobos, a vida dos ímpios. Nós olhamos e vemos a prosperidade deles e pensamos que o nosso sofrimento, ele é imerecido e desproporcional. Na verdade, sabe o que a gente faz? Nós negamos que a disciplina de Deus, ela está em ação. E Davi aqui, diante dessa realidade, ele diz: olha, eu guardarei os meus caminhos, e ele diz como que eu colocarei uma mordaça na minha boca, porque se eu começar a falar aqui, a coisa não ficará boa. Nós precisamos tomar muito cuidado, quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para nós não falarmos a respeito de Deus, coisas que nós não deveríamos, para nós não falarmos a respeito da nossa situação, coisas que estão fora muitas vezes do nosso alcance. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados, para saber, da mesma maneira como Davi colocou: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, é que, como nós negamos a realidade de que Deus, Ele coloca a sua mão sobre nós, nós muitas vezes poderemos pecar com a nossa boca, falando isso para qualquer um, e não é muitas vezes como nós falamos para os outros. Imagina só, você chega e vai lá para o seu psicólogo, e você está lidando com as dificuldades, e você ali é colocado para falar por fora. A culpa é de todo mundo. A culpa são das pessoas, a culpa é a falta do reconhecimento, a culpa é do trauma que você passou na infância, as culpas elas são diversas, e veja, nós estamos muitas vezes nos abrindo diante de uma pessoa que não conhece ao Senhor, e nós estamos muitas vezes dizendo coisas falsas a respeito do nosso Deus. Quando você está passando por esses momentos de dificuldade, saúde, finanças, perseguição no emprego, as pessoas que estão ao seu lado, qual é a resposta que elas veem de você? Davi sabia que se ele falasse, as coisas não ficariam bem. Ele sabia que os ímpios estavam à presença dele, e nós vemos aqui que ele diz:
emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Diante da provação, diante da disciplina, Davi, ele se emudece. E ele diz que ele se emudece de tal forma, que até mesmo a respeito do bem, ele se calou. Não é dessa maneira como nós, muitas vezes, reagimos às dificuldades que são causadas pela disciplina do Senhor na nossa vida? A gente se cala, a gente se fecha. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, não apenas com as coisas que nós falamos, mas também nós precisamos tomar cuidado com o nosso silêncio. Porque Davi está dizendo que nesse seu silêncio resignado, nesse seu silêncio que é um silêncio melancólico que nós percebemos aqui, ele se emudeceu até mesmo a respeito do bem. Às vezes a gente pensa que em momentos como esse, a melhor coisa é a gente ficar quieto no nosso canto, né? Mas Davi está mostrando aqui que a pior coisa que a gente pode fazer é se emudecer completamente diante da realidade das dificuldades que nós passamos, pelo fato de que Deus cuida de nós de um jeito que nós muitas vezes não entendemos. Porque você acha que o silêncio curou a dor de Davi? Olha o que Davi fala: o coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim, então eu disse em alta voz. Davi está colocando que com o silêncio dele, a minha dor se agravou, a dor de Davi se agravou, o coração dele ardia no peito, enquanto ele meditava, um fogo se acendeu dentro dele. Dor, fogo acendendo, dor se agravando. Quando nós não reconhecemos a nossa situação, e nós nos calamos em silêncio, achando que nós estamos sendo injustiçados, achando que a vida não está sendo justa para conosco, o que acontece? É o que Davi está colocando aqui. A dor, ela se agrava, o coração arde no peito. Davi não está dizendo que a sua dor se agravou, que o coração dele começou a arder porque os ímpios estavam perseguindo ele. Ele não diz isso. A razão pela qual essas coisas aconteceram é que Davi, ele se calou diante da sua situação. Você tem se calado diante da sua situação? Porque muitas vezes nós podemos, conforme o tempo passa, você está no começo ali da disciplina, você ora ao Senhor, na esperança de que será atendido. Passa um mês, nada muda, você continua orando. Passa 2 meses, nada continua. Passam 6, passa um ano, a dificuldade continua ali presente. Qual que é a nossa situação diante disso? A gente se emudece. A gente fala, eu estou pedindo há tanto tempo aqui para Deus. E Deus está nos colocando na escola. Deus está nos colocando na escola da sua disciplina, porque Deus, ele é um Deus santo. E Ele nos santifica para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Mas nós muitas vezes perdemos a oportunidade disso, e quando nós nos calamos em resignação, o que arde no nosso coração? Arde a amargura, arde a tristeza. E como que nós expressamos isso? Nós ficamos angustiados, nós perdemos o sono, nós ficamos deprimidos, nós ficamos como quem não tem esperança. Então a primeira coisa que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos passando por alguma provação, e essa provação ela está se estendendo, nós precisamos parar e refletir: será que eu não estou passando por isso porque Deus está me disciplinando, e Deus, como um pai amoroso, não está querendo me ensinar a como viver uma vida santa? E é por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos vigiar, tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos e com o nosso silêncio. Porque quando nós não vigiamos e calamos, o que resultará no final
é o que Davi colocou: a dor se agravando, o coração ardendo e um fogo se acendendo dentro dele. Mas Davi, ele não para por aqui. E nós também, quando nós olhamos para isso, nós precisamos saber que, se nós temos de tomar cuidado com as coisas que nós falamos, para os homens, para que o nome de Deus não seja blasfemado, para Deus, nós podemos dizer qualquer coisa. Criança, vocês sabiam que para Deus você pode dizer qualquer coisa? Veja, quando você é castigado pelo Pai, se você falar que, olha, eu não gostei disso daqui que você fez comigo, ou como eu já fiz quando era criança, eu lembro que meu pai foi me disciplinar, ele me deu uma cintada, na época que a gente aprendia com cinta ainda, e eu, como um bom adolescente, o que eu fiz? Eu olhei para ele e falei: não doeu. Quando nós dizemos isso para os nossos pais, ou reagimos dessa maneira, qual que é a atitude que nós receberemos? Não é prudente fazer isso. Mas para o nosso Deus, nós podemos colocar tudo. Você que é adolescente, que você é criança que está aqui, quantas vezes a gente não gosta de ler a Bíblia? Quantas vezes a gente não gosta a hora que os pais chamam a gente para a gente orar, para a gente ler alguma coisa, para a gente cantar? A gente não quer vir para a igreja, a gente quer ficar em casa. Sabia que você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu não gosto de ler a Bíblia. Deus, eu acho chato ir para a igreja no domingo de manhã. Deus, eu não gosto quando meu pai, ele me chama e minha mãe chama para a gente ler a Bíblia. Às vezes a gente acha que Deus, ele não nos podia, mas nós podemos nos achegar diante de Deus, porque foi o que Jó fez. E quando nós nos abrimos verdadeiramente diante de Deus, nós abrimos a oportunidade para que Deus trate aquilo que precisa ser mudado no nosso interior. Diferentemente dos ímpios, que jogarão na nossa cara as nossas fragilidades, Davi estava preocupado com isso: eu vou colocar uma mordaça na minha boca, porque os ímpios estão na minha presença. Deus, ele nunca vai jogar na sua cara as suas fragilidades. Se achegue diante da presença de Deus. Não vá reclamar para as pessoas. Não vá blasfemar a respeito do nome de Deus. Não fique preso em um silêncio que é entristecedor, mas se abra diante do Senhor, porque para Deus nós podemos trazer as nossas ansiedades. Ele é o Deus que ouve o nosso clamor e a nossa oração. Mas Davi, ele rompe com o silêncio dele. E o que Davi vai dizer aqui? Ele vai dizer: então eu disse em alta voz. Davi não chega dizendo: Senhor, acaba com esses meus inimigos que estão destruindo. Davi não vai colocar nada disso. Davi, ele vai pedir para Deus algo que eu duvido que nós pediríamos quando nós estivéssemos passando por dificuldade. Olha só o que Davi diz. Versículo 4: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim, qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Olha o que Davi está dizendo: Deus, faz com que eu conheça quando eu vou morrer. Coloca diante de mim a realidade de que os meus dias estão próximos. Porque ele fala: qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Você, quando está passando por alguma dificuldade, você pediria para Deus algo desse tipo? Deus, fala quando que eu vou morrer. Deixa claro para mim isso daí. Nenhum de nós faremos isso. Mas o que Davi está colocando aqui, ele está trazendo para nós a segunda atitude que nós devemos ter quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor e nós não estamos entendendo. Então, se em primeiro lugar, para responder à disciplina do Senhor, nós precisamos cuidar com as coisas que nós falamos e ouvimos, em segundo lugar, uma segunda atitude que nós podemos ter aqui, devemos pedir a Deus por sabedoria, para que Ele coloque diante de nós a brevidade da nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos pedir a Deus por sabedoria, para saber que a gente não vai viver para sempre. E ele diz aqui:
Deste aos meus dias, ele começa a falar sobre a fragilidade da sua vida. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, minha vida é nada. Na verdade, o ser humano, por mais firme que seja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Davi, ele faz uma comparação da brevidade e da fragilidade da vida humana, dizendo que ela é como se fosse medida em palmos. Comparada com a eternidade de Deus, Davi, ele fala, nossa vida não é nada com isso. Ela é como uma vaidade, como um sopro. E se há algo que nós precisamos ter diante de nós, é que a nossa vida é frágil, e que nós não viveremos para sempre. Quando nós temos uma compreensão de que a vida é frágil, quando nós temos a compreensão da brevidade da existência, Deus coloca diante de nós em perspectiva as coisas que são verdadeiramente importantes. Veja, Davi aqui ele vai dizer que o homem, no final do versículo 6, ele em vão se inquieta, ele amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Observe só, quando nós os sentimos, quando o salmista diz aqui sobre o homem que, por mais firme que esteja, quando nós os sentimos firme, quais são as coisas que nós buscamos? Nós queremos prosperar e para isso nós trabalhamos. Nós buscamos muitas vezes acumular coisas e nós perdemos de vista aquilo que Salomão coloca, que vaidade, que passageiro tudo é vaidade. Que nós trabalhamos, mas um dia nós morreremos. Nós ajuntamos coisas, mas essas coisas estragarão e um dia elas serão distribuídas para os seus familiares ou colocadas em algum brechó, em algum lugar para ser vendido por um preço bem barato. Eu me lembro de quando meu pai estava vivo, a Thaís, a gente usava às vezes o carro dele, né, para ir ao hospital, e eu não sei para onde a Thaís foi, ela deu uma ré e no para-choque lá, deu uma amassadinha. E a Thaís ficou triste com isso daí. E ela chegou em casa, foi falar com meu pai, começou a chorar, falou, Ananias, eu estou triste, eu bati o seu carro, e toda desconsolada. E meu pai chegou para ela e falou assim, minha filha, você está triste? Esse carro aí tem conserto. Você pega isso aí, leva na oficina, está amassado, você desamassa. Mas eu não tenho conserto, eu vou morrer. Meu pai estava com câncer, foi nos períodos finais da vida dele, e eu fico observando, talvez em um outro momento da vida, quando meu pai estava bem, é claro que ele não ia falar para a Thaís, não ia brigar com a Thaís coisa nenhuma, mas é provável que ele se incomodaria, falar, eu trabalhei tanto aqui, e vem a pessoa, pega o carro e ainda dá uma amassada. Mas quando a brevidade, a fragilidade da vida está diante de você, o que é isso? Isso não é nada. E nós muitas vezes passamos a vida correndo atrás de coisas que nos dão prazer, e nós passamos a amar mais as coisas que Deus nos dá do que o próprio Deus. Todas as vezes que nós perdemos de vida, de perspectiva, a brevidade da nossa vida, nós passamos a amar mais as coisas do que a Deus, e quando nós amamos mais as coisas do que a Deus, nós passamos a viver para nós mesmos, nós nos tornamos o nosso próprio Deus. E o salmista está nos mostrando que uma vida que é vivida sem essa perspectiva, ela é uma vida que ela é breve, ela é fútil, ela não tem significado algum. Como que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida pelo presente momento? Porque muitas vezes nós passamos pela disciplina do Senhor, porque nós nos esquecemos de que nós não fomos criados meramente para essa vida aqui. Há algo maior que nos aguarda. E como o apóstolo Paulo nos fala, nós precisamos viver aqui, mas com os nossos olhos onde? Os nossos olhos no alto, onde Cristo está.
pensando nas coisas que são do alto e não das coisas que são daqui da terra, porque as coisas que são aqui da terra, a sua beleza, o seu vigor, o seu dinheiro, o seu reconhecimento dessas pessoas, tudo isso passa. Eu pergunto para você, você sabe qual que é o nome do seu tataravô? Eu não sei. Você já parou para pensar de que aqui a alguns anos você vai passar desapercebido e os seus próprios familiares não saberão quem você é? Eu não sei eu não lembro o nome da minha bisavó, muito menos do meu tataravô. Porque a nossa vida ela é breve, ela se esvai. Então nós precisamos viver e pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para viver tendo em vista a brevidade da vida. O nosso Senhor Jesus, quando Ele caminhou aqui na terra, Ele viveu muito bem, sabendo de que a sua vida tinha um propósito, de que essa vida era breve. E Ele disse certa feita que eu não desci do céu, não foi para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não viva pelo presente, não viva como se essa vida fosse a única coisa que existe, porque essa vida ela se esvai. Mas você pode estar dizendo, então se a vida é breve e fútil, vamos todo mundo embora. Mas o salmista diz, e ele nos mostra, a terceira coisa que nós devemos fazer para responder corretamente à disciplina do Senhor. Ele diz, diante desta realidade, do cuidado que ele teve com as coisas que iria falar, diante da realidade da brevidade da vida, dos versículos de 7 a 11, Davi aqui por meio da palavra de Deus vem a nos instruir, que nós precisamos, diante desta fragilidade, colocar a nossa esperança no Senhor. Versículo 7, e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. No que você tem colocado a sua esperança? Quando nós colocamos a nossa esperança nestas coisas que são da terra, nós somos traídos. E como eu já disse, nós caímos no pecado da idolatria. E Davi, diante desta realidade, ele sabe que, olha, diante da brevidade da vida, diante da futilidade das realizações humanas, nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. E quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós passamos a olhar para a nossa situação pela perspectiva correta. Nós passamos a olhar para a vida, para as dificuldades, não como uma injustiça que está sendo colocada sobre nós, mas Davi coloca, Tu és a minha esperança. Versículo 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os meus lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe da Tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é vaidade. O que Davi coloca diante de si, Davi começa a lidar com a sua situação de uma maneira verdadeira. Ele começa a reconhecer que o seu maior problema era o seu pecado. E ele pede a Deus, livra-me da minha iniquidade. E Davi vai dizer no versículo 9, que aquele seu emudecimento de não abrir os lábios, ele reconhece, Deus, eu estou passando por isso daqui, não é porque a vida é injusta, não é porque as pessoas são maus, não é porque os ímpios zombam, mas é porque Tu fizeste isso. E olha as figuras que Davi vai utilizar para falar a respeito do cuidado de Deus sobre a vida dele. Ele vai dizer, versículo 10, tira de sobre mim o Teu flagelo, tira de sobre mim a sua praga, a sua doença. O golpe da Tua mão, pelo golpe estou perecendo. E ele fala que quando castigas com repressões, alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele com uma traça o que tem de precioso. Davi, ele vem a dizer que Deus sim, é esse Deus que o colocou nessa situação. Ele vem sim dizer que Deus é aquele que repreende os seus filhos
por causa do pecado. E a maneira como ele repreende, ele usa essas figuras: o flagelo, o golpe da mão, e ele fala que Deus é como a traça, que consome as coisas que nós temos por precioso. Veja, uma coisa são coisas que Deus tem por preciosa, e outra coisa são as coisas que nós temos por precioso. E Davi aqui está nos mostrando que a disciplina de Deus, ela é algo que dói. Eu recentemente fiquei gripado, e fiquei umas 2 semanas com aquela leseira. Que coisa horrível, você com aquela falta de energia para fazer as coisas. E Davi vem como falar: Deus, tira esse teu flagelo de sobre mim. Ele diz que o golpe da mão estava pesado, porque Deus corrige aquele que peca. Mas me chama a atenção quando ele diz que Deus é aquele que, como traça, destróis nele o que tem de precioso. A palavra de Deus nos diz que toda disciplina, quando ela é aplicada, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde ela produz fruto pacífico aos que por ela têm sido disciplinadas. Davi está nos mostrando que nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. E Ele é a nossa esperança, porque Ele mostra que a nossa real situação, aquilo que nós precisamos, é sermos salvos do nosso pecado. Quando nós colocamos a nossa esperança de Deus, nós vemos que aquilo que verdadeiramente importa, não é a acumulação de bens, mas é buscar viver uma vida mais santa, diante da presença do Senhor. E Deus utiliza do sofrimento, das provações, da sua disciplina para nos trazer para mais perto dele. Ele termina colocando aqui nos versículos de 12 a 13, a fala final do salmista. E a quarta e última coisa que nós devemos fazer para lidarmos com sabedoria, com a provação, com a disciplina do Senhor. Versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, pois sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi, que começou com um silêncio resignado, temeroso de falar coisas, ele se achega nesse momento, e por 3 vezes, clama ao Senhor: ouve, Senhor, escuta-me, não fique insensível às minhas lágrimas. O que o salmista está mostrando para a gente, é que em meio à disciplina do Senhor, em quarto lugar, nós precisamos aprender a voltar os nossos olhos para o alto. E nós precisamos aprender a voltar os nossos olhos para o alto de 2 maneiras. Davi, ele reconhece que a sua situação é devido ao seu pecado. E ele não se cala, ele diz: Senhor, ouve, escuta o meu grito por socorro, não fique insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais. Quando nós elevamos os nossos olhos para o alto, nós estamos expressando que o nosso socorro e o nosso alívio só vem unicamente de Deus. Mas nós também olhamos para o fato de que nós não fomos feitos para este mundo marcado pelo pecado. Nós fomos feitos para uma pátria eterna. Nós somos aqui nesse mundo como forasteiros, e como peregrinos e forasteiros, nós vivemos com a visão de que a vida é breve e as coisas são passageiras, nós temos de buscar as coisas para o alto. Como peregrinos aqui na terra, nós colocamos a nossa experiência, a nossa esperança no Senhor, e buscamos viver uma vida de santidade. E Davi clama: desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Quando a gente está angustiado, é triste que nós muitas vezes recorremos a tudo. Nós recorremos à murmuração, nós recorremos a conversas que não são proveitosas, nós recorremos aos remédios, mas nós não fazemos isso que está sendo colocado.
nós não voltamos os nossos olhos para o alto, nós não voltamos os nossos olhos para o alto para clamar a Deus pelo alívio, para pedir ao Senhor que desvie o seu olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. A disciplina do Senhor, ela não é eterna, mas nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o alto, nós precisamos desviar do sofrimento, do momento que nós estamos passando, que nós muitas vezes não entendemos, e precisamos voltar os nossos olhos para o alto, sabendo que o nosso Deus é um Deus que ouve, que escuta, e não é insensível às nossas orações. Um Deus que desvia de nós o seu olhar, o olhar da sua fúria, do seu pesar sobre nós. Porque um dia, Jesus Cristo recebeu plenamente o juízo de Deus para que nós pudéssemos nos achegar diante dele, nós que estamos cansados e fadigados, e lançar sobre ele todo o nosso cansado, o nosso fardo, porque ele tem cuidado de nós. Como que você tem lidado nos momentos de disciplina do Senhor? A palavra de Deus nessa manhã, ela nos chama a refletirmos sobre a maneira que nós devemos responder ao Senhor, o cuidado que nós devemos ter com as coisas que nós falamos, porque o nosso Senhor Jesus, ele não pecou com nenhuma de suas palavras, mas como ovelha muda, ele foi levada ao matadouro. Nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que ele coloque a nossa vida em perspectiva, e para que nós saibamos que a nossa vida é breve, a fim de que nós não venhamos viver pelas coisas que são desse mundo, mas que venhamos viver no presente, com os nossos olhos voltados para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe para que nós venhamos colocar nele a nossa esperança, e que os nossos olhos venham estar voltados para o alto, sabendo que nessa terra somos peregrinos e forasteiros, e o nosso Deus ouve o nosso clamor e a nossa oração.